Boa noite, turma de automação. Vamos dar início ao nosso assunto do dia aí, que é de sistemas de controle. Então, para falar de sistemas de controle, eu coloquei uma imagem que já é comum para vocês aí. Vocês já devem ter visto essa imagem aí em várias disciplinas, né? Inclusive comigo em CLP, tá? Então, para a gente falar de sistemas de controle, a gente tem que entender que o controle de um robô, de um mecanismo robótico, ele é dividido em hardware e software. O software, que é o programa, a gente pode alocar dentro de um computador, um PC, que tem maior capacidade de processamento, ou dentro de um microcontrolador, que aí a gente consegue a questão de flexibilidade, mas o microcontrolador tem a limitação do fato de que tem uma memória limitada, uma capacidade de processamento limitada, tá? Esse computador, esse microprocessador, ele vai fazer essa ação de comparação aqui entre um sinal de referência, o nosso objetivo, o nosso set point, e um sinal que está chegando do exterior, que é resultado da movimentação do manipulador robótico. Então, esse resultado exterior, resultado final da movimentação do atuador robótico, ele é medido através de sensores. Então, dentro da parte de hardware, um ponto importantíssimo é a questão dos sensores. Tá? Então, esses dois sinais vão ser comparados, e vai ser gerado um erro. O nosso objetivo é que esse erro aqui seja zero. Né? O nosso objetivo é que o que acontece no exterior seja igual ao nosso sinal de referência. Tá? O código vai estar dentro do nosso cérebro, dentro do microcontrolador ou computador. Então ele vai fazer essa comparação e vai gerar o sinal de correção que é mandado para o atuador. Tá? Esse atuador são os motores do nosso manipulador robótico e dependendo desse sinal, os motores vão se movimentar de acordo com a estratégia de controle ou com a necessidade para chegar numa posição ideal ou desejada. Tá? Então, para exemplificar esse sistema de controle, eu gosto de falar muito de uma pessoa indo tomar banho, né? Então, a pessoa indo tomar banho exemplifica bem esse sistema de controle quando você quer ajustar a temperatura da água para uma temperatura que seja agradável a você. Então, o seu atuador, o seu braço, que atua de forma direta no registro, então você é um atuador indireto, vai abrir ou fechar o registro permitindo maior fluxo de água ou menor fluxo de água. Então, basicamente, você vai aumentar a vazão ou diminuir a vazão. E esse aumentar a vazão ou diminuir a vazão vai fazer com que a água fique mais quente ou mais fria. Tá? O seu sensor é o seu próprio tato. E a sua referência é a sua consciência do que é uma temperatura boa para você naquele momento. Vocês podem perceber que essa referência varia. Num dia frio, a sua referência vai ser uma temperatura maior. Num dia quente, a sua temperatura da água vai ser uma temperatura menor. Tá? Então, o objetivo é colocar o que está saindo, ou seja, a água do chuveiro, numa temperatura que você considera ideal para você. Então, nós vamos separar essas estratégias de controle em três principais. A primeira delas, que é a programação de sequência fixa, diz respeito a processos simples. Então, o robô faz uma tarefa repetitiva. É o exemplo lá do peg põe. Tira a peça de um lugar, coloca a peça em outro lugar. Volta para a mesma posição 1, vai até a posição 2. Posição 1, posição 2. Então, ele não faz nenhuma movimentação além dessa trajetória. É uma movimentação simples e repetitiva. Tá? Normalmente, o final do processo é sinalizado, o final do trajeto é sinalizado por uma chave fim de curso. Então a gente percebe aí que a gente não tem um sensor muito elaborado. É um sensor binário mecânico, né? Muitas vezes esse acionamento é dado a partir de um sensor binário mecânico. O segundo exemplo aqui de estratégia de controle é o que a gente tem de mais complexo. É quando a gente tem várias máquinas trabalhando simultaneamente, em que a gente tem vários ciclos de trabalho relacionados. Por exemplo, um manipulador e um CNC.
O manipulador precisa esperar o CNC produzir algo e o CNC precisa esperar o manipulador talvez repor material. Então essas máquinas precisam fazer a comunicação entre elas. Essa comunicação é feita de forma externa, através de uma unidade de controle que a gente pode chamar de sistema supervisório. O terceiro tipo, apesar de ser um tipo intermediário, eu deixei por último para a gente entrar mais a fundo na questão de controle ponto a ponto e controle por trajetória contínua, que são estratégias de controle da trajetória da máquina. Então, a estratégia de controle de repetição, a gente está falando ainda de uma única máquina, que realiza atividades cíclicas. Então, vamos tomar o cuidado aqui, que atividades cíclicas não são atividades simples repetitivas. O ciclo significa que ele pode fazer uma atividade, outra atividade e uma quarta atividade. Ele consegue realizar uma, partir para outra, partir para a terceira, partir para a quarta e finalmente refazer a primeira. Quando a gente tinha lá a estratégia inicial que eu apresentei para vocês, ele fazia uma única atividade, ele operava em cima de uma única atividade básica, beleza? Então a diferença das três estratégias está aí.